Fala aí pessoal, começando mais um Quarentena Hope. Pra variar, hoje a gente tem aquela live top com o casal Fábio e Marta Pavão que vão estar participando aqui. Já que tá entrando em cena, ela tá aqui do lado aqui se ajeitando. Boa noite, pessoal. Então eu já quero pedir pra você que tá chegando por aí. Deixa eu roubar a franja aqui, eu tô com uma franja doida aqui, hein, Jaque? Meu Deus. Depois de velho, tá ficando com franja. Então, eu quero sempre lembrar você que segundas, terças, quartas e graças a Paz, Reverendo Manholini, Matheus, tudo bem, Matheus? Então, só lembrando você que as segundas, terças, quartas e sextas tem a live do Quarentena e em específico às quartas-feiras a gente está falando sobre um assunto muito legal que a gente vem vindo falando aí sobre alimentação saudável. Hoje em específico a gente vai falar sobre sustentabilidade, né? Uma coisa vai chamando a outra, um assunto vai chamando o outro. E daí semana passada o Fábio e a Marta propuseram pra gente aí falar um pouquinho sobre sustentabilidade. O que eu quero pedir pra você que já tá aqui nessa live? Ajudar a gente a compartilhar e pega o seu dedo no coraçãozinho assim, ó. Manda um monte de coraçãozinho, porque você vai mostrar pro Instagram que essa live é relevante para mais pessoas se achegarem aqui. Olha aí, Manholine, chama a Jaque aí, ó, ao vivo e a cores, pra ela aí domingo lá. Todo domingo o Manholine fala, cadê a Jaque, cadê a Jaque? Ai, tô devendo, né? Você pode deixar. Chamar o Fabinho já e a Marta aqui. Hello! Olá! Olá! Boa noite, tudo bom, pessoal? Joia, Como como é que que vocês estão? vocês... Beleza, e Falei vocês? Tudo primeiro. jóia. Passaram bem a semana? Tudo bem, e vocês? Graças a Tudo jóia Deus. também. Maravilha. A Marta está como chama isso? Uma faixa? Isso, essa faixa aqui. Andou fazendo frio por aqui, ela é É isso quentinha, que eu ia perguntar, então. tá frio por aí? Hoje tá melhor, mas fez bastante frio aqui. Aqui Nossa, a gente também. tá. Eu sou a pessoa do frio, mas tá demais. É, não é? Eu também gosto bastante do frio. Eu me dou melhor com ele. Mas aqui Mas, chegou a mas fazer em uns Jaú 4 faz frio? graus. Faz. Nossa. Ah, no inverno à noite faz, fica parecendo... Voltamos. Voltamos. Ah, sim. Começou a entrar um monte de mensagem aqui. Então, Ah, eu falei que faz frio, vocês falaram que faz também. Faz sim. faz. Aqui chega o inverno, fica tempo muito seco, fica parecendo um clima de inverno, de deserto. Você tem muito calor durante o dia e aí à noite a temperatura despenca, sabe? Fica essa Ah, oscilação. No inverno é bem comum. é extremo a temperatura. Fica beirando esses extremos. É É, uma não variação era muito assim. grande, Daqui não a era. de uns 4 anos pra cá tem ficado. Ah, que legal. Mandar uma boa noite já para. Hoje a dona Adelina mandou pessoal, boa noite aí, obrigado, viu, dona Adelina? Mandar um abraço pro Márcio também, o Marcião que entrou aí, vocalista da banda Juízo Final. Obrigado, Marção, de você estar aqui com a gente. Rafael também, sejam bem-vindos. Hoje eu tenho um pessoalzinho aí, Fabinho, eu tava falando que a gente vem vindo falando sobre alimentação saudável, né? E um assunto vai puxando o outro. E semana passada vocês chamaram a gente para entrar em outro assunto que é muito relevante. Fala aí um pouquinho pra gente. Então, realmente, como a gente começou a falar sobre alimentação saudável, e isso remete totalmente à mudança de hábitos, você começa a repensar muitas coisas e automaticamente isso vai esbarrar no seu dia a dia e que vai fazer você refletir sobre outras atividades que você tem no seu dia em que vai impactar o meio onde você vive, você vai começar a prestar atenção nas atitudes que você tem durante o seu dia em que você vai esbarrar ali no, puxa, estou produzindo muito lixo, ou o que será que acontece se depois quando eu descarto esse tipo de produto? Você começa a pensar algumas atitudes que você tem. Então, quer dizer,
Quando você muda a sua alimentação e sai do botão do automático, né, que é aquilo que você traz a responsabilidade para si daquilo que você está fazendo e trazendo para sua vida na alimentação, você começa a pensar realmente dessa outra forma. E aí você vai acabar repensando algumas coisas que estão no sistema atual e que muitas, ou vamos dizer assim, a grande maioria está nesse botão automático e que algumas pessoas ativistas, principalmente, tentam chamar a atenção disso, né? Em relação a aquecimento global, a poluição dos mares, das águas e tudo mais. E como o planeta vem se degradando de forma muito exponencial, principalmente depois da Revolução Industrial, né? Os níveis de poluição, o clima mudando, ficando muito mais agressivo. Você vê, recentemente a gente teve esses episódios no sul, de tornado, chuvas mais intensas e clima bem mais Queimadas, né? agressivo. Queimadas na época de seca, mais para o norte, na Amazônia mesmo, né? Tem alguns pontos em que cientistas já estão vendo que não tem mais um caminho de retorno para o que era antes. Vamos dizer assim, a gente perdeu já o ponto de retornar, né? O que ocorre se hoje a gente parasse tudo, e eu acho que a pandemia tem muito a mostrar sobre isso, né? Porque a gente, em plena pandemia, houve uma redução da parte industrial e tudo mais, em que eles puderam, A eles gente teve conseguiram medir. logo no começo uma reportagem, se eu não me engano, da Itália, né, Jaque? Falando que os canais estavam mais limpos, né? Isso. Então, eles puderam usar a pandemia até como um estudo de termômetro, realmente. Nossa, se a gente diminuísse a nossa atividade, o que aconteceria com o planeta? E se mostrou que em poucas semanas muita coisa muda, né? Muita coisa. Muita coisa muda. Mas o problema maior que nós temos é realmente essas coisas culturais, esses costumes, coisas que a gente parou por causa da pandemia, o ser humano para por causa da pandemia, mas na sequência, quando força a volta, né, da atividade normal, muita coisa se perde, essa reflexão acaba se perdendo e você volta a fazer o que fazia antes, né? E aí os problemas permanecem. Você já tocou em pontos aí que eu já quero entrar nesse leque, né? Só lembrar o pessoal que chegou aí agora. Gente, a gente veio falando aí, acho que umas 5, 6 lives sobre alimentação especificamente, né? Com a Marta e com o Fabinho aí. E seria muito legal se vocês pudessem acompanhar essas lives, porque foi muita informação assim que eu falo para você, eu e a Jaque assim começamos a mudar radicalmente algumas coisas, né, Jaque? Mudou muita coisa. Muita coisa depois dessas lives, desse conhecimento que esses dois aí abençoados passaram pra gente. E a gente começou a tomar as rédeas de muita coisa na vida da gente que a gente achava que tinha. E a gente percebeu que a gente não tinha controle de nada. Então isso é muito interessante. Então você que está nessa live, vai atrás desse material, tá aí no IGTV, tenta assistir para você vir pegando por que a gente está hoje nesse assunto, né? Eu comentei aqui que isso foi mexendo com a gente aos poucos. E quando a gente viu, a gente já estava separando lixo. E é assustador. Se você separar o seu lixo aí, você vai ver que é assustador o lixo que você, em uma semana, você consegue separar reciclável. Eu tenho ficado chocado. Exatamente. Então, isso muda os seus hábitos no seu dia, né? Então, essa reflexão, essa percepção de sair do botão do automático e começar a ver tudo à sua volta de forma mais consciente, isso é uma coisa totalmente individual, né? É uma coisa que é de você com você mesmo, né? Que a gente fala como se fosse a moral. Ninguém está te fiscalizando. Você simplesmente você com você mesmo. Então, esse é a busca que a gente coloca aqui, quer dizer, é o que a gente busca e tenta colocar como reflexão para o pessoal que está ouvindo a gente. Que cada mudança da sua atitude como indivíduo vai fazer com que isso reflita em outras pessoas que você tem contato. O exemplo que você está dando já serve como incentivo para outras pessoas também aderirem a esse pensamento e novas atitudes. Eu acho que o mundo está pedindo mais sobre isso, sabe? Da gente terceirizar menos as responsabilidades e assumir mais o que está na sua competência, na sua vida. E assim você tem o quê?
autonomia de decidir se você quer realmente fazer aquilo ou não. E a gente para de pensar no que os outros vão achar, né? O que que meu vizinho vai achar, o que meu amigo vai achar. Não, não, faça por você. Se isso é bom para você, se isso... Eu acho que a gente está num mundo realmente, numa revolução nesse sentido, de como sociedade, né? E isso não é questão de ser egoísta, muito pelo contrário. Eu acho que é até uma atitude altruísta de quando você pode fazer o bem para você e também está fazendo para o outro, né? De forma individual, você está colaborando com a sociedade, que é o caso da separação de lixo e tudo mais. Eu queria pedir para vocês a gente começar bem no feijão com arroz. O que é, né? Deixa eu mandar um abraço para a Vanessa, que chegou aí, né? A Vanessa, o Gu, o Bruno é um grande amigão meu aqui, mora perto de mim, aqui é um baita amigo, quase irmão. Legal. E o cabeleireiro de mão cheia, viu? Só faz noiva lá no Morumbi, top. Maravilha. Olha que bacana. E o que eu queria pegar com vocês, assim, primeiro, a gente falar, porque às vezes a gente ouve falar tanto, mas não sabe o que é sustentabilidade, o que é ser sustentável, né? E para não esquecer, já quero puxar o gancho você falou que geralmente os ativistas que levantam essas bandeiras, tudo, e vou falar do meu conceito. As pessoas parece que não dão muito valor, não sei se por pensar que pode ter algo político, ou se por... Ou quando mostra algum ativista, você já não quer nem ver. Uhum. Então, só para eu não esquecer. Assim, né? É muito mais fácil a gente pensar que isso é uma responsabilidade ou do governo, ou dos ativistas, ou das pessoas engajadas nessas causas, porque aí a gente tira da gente a culpa, né? E a responsabilidade de fazer algo sobre. Então, a gente vê acontecer isso. A maioria das pessoas procuram terceirizar ou deixar para que outras resolvam um problema que é dela diariamente, né? Então, o que é a sustentabilidade? Ser sustentável é quando a gente consegue ter um estilo de vida compatível com aquilo que a gente recebe e a gente devolve para o meio ambiente. Então, assim, a gente recebe os alimentos da natureza, né? Plantando, colhendo e tudo. E a gente devolve o quê? A gente devolve muitas vezes sujeira. A gente devolve lixo, Daqui a pouco a gente Isso aí você já é um ser humano. A gente recebe... Exato, a gente recebe o sol que dá vida pra gente, a gente tem a água da chuva, do rio, enfim, e a gente dá de volta a sujeira toda a sujeira que a gente produz, não é assim? O plástico, o lixo, a poluição, os produtos químicos, o CO2, o dióxido de nitrogênio na atmosfera. Então, ser sustentável é quando você começa a mudar as suas atitudes diárias para minimizar esse impacto no meio ambiente e na natureza. Porque aqui nós vivemos no planeta Terra e não existe fora, não existe jogar fora. A consciência que a gente tem que ter é que tudo que a gente joga, a gente está jogando dentro do próprio planeta, não está indo para o espaço, né? Exatamente. Não está indo para o planeta vizinho. Tudo Enfim, aqui, né? tá tudo aqui, então não existe fora. É tudo aqui dentro mesmo, né? Eu vejo muita gente, às vezes, eu vou jogar o lixo, jogo o lixo ali no... Aqui no interior a gente tem muito esse problema, né? Nós temos os terrenos que estão aí vazios ainda para construir e tal. A pessoa sai de casa, ao invés dela colocar o lixo no lugar certo, ela vai lá, joga o lixo no terreno do vizinho e acha que aquilo ali vai sumir. Não sei o que a pessoa pensa, que vai evaporar ou vai desaparecer, né? E aí tem de tudo, tem vidro, tem espelho, tem móveis, tem plástico, e a gente está. E aqueles quando a gente fala, já tem aqueles que pensam assim, vou queimar então. Exato. Aqui é muito comum. Aqui também é muito comum. Então, queimar o lixo, né? Queimar como o se lixo. fosse. Aí a gente entra na parte cultural. Porque isso era feito sempre pelo quem viveu em sítio, fazenda, esse tipo de coisa, que é muito comum no interior, queimava-se o lixo, né? Incinerava. Isso é uma prática antiga, né? Uma coisa assim, né? E como não tem um incentivo, ou não tem uma educação, ou alguma coisa relacionada com isso pelo poder público,
essa cultura prevalece, mesmo a pessoa morando na cidade. Então, aqui tem muito queimada de terreno, esse tipo de coisa, porque foi tacar fogo no lixo dele ali e pegou fogo no terreno e aquilo Nossa. espalha, né? Exato. O Bruno tá mandando aqui. A média de 80 milhões de toneladas de lixo por ano no Brasil. E menos de 10% é reciclado. Meu Deus, chocante, hein? Isso, Não, chocante. e a gente tem mais uma, falando de novo da indústria, principalmente a indústria daquela que não está muito preocupada com alimento de qualidade, a gente já até comentou aqui, obviamente ela não vai estar preocupada com a qualidade da sua embalagem ou de que forma ela vai fazer isso de forma sustentável, né? Então, existe uma grande mentira também por volta do reciclado, a forma de se reciclar, falar, não, eu estou fazendo uma embalagem reciclada aqui e tal, não sei o quê. Mas só que às vezes esse produto, ele tem lá X% de um plástico reciclado, mas só que ele está misturado com uma outra substância para completar essa embalagem, em que você, na hora de reciclar, você não consegue separar as duas partes. Então, ele deixa de ser uma embalagem reciclável. Então, nem tudo que você separa e vai para reciclagem será efetivamente reciclada, você entendeu? Meu Deus. Quer dizer, já ia pior ainda, porque se nem 2%, como o Bruno disse, é reciclado, e ainda o que vai para reciclagem não é 100%, Não é você tudo vê que que a você gente consegue está reciclar. longe disso. Exato. Né? Então, Meu estamos Deus. bem longe. Exato. Deixa eu mandar um abraço pro... tem aqui, ó, o Escolhe Pois a Vida. É um grande amigo que eu conheci, fez uma live comigo semana passada. É o Wagner Maia. O Wagner Maia, gente, ele trabalha especificamente com a área ele é suicidólogo, com pessoas que se suicidam. Interessante. É sensacional o trabalho dele. Ele busca livrar essas pessoas dessa condição. É tremendo, assim. É um tema bem delicado e que também está vamos dizer assim, está bem ativo na nossa sociedade atualmente, né? Relacionado aí com depressão, com alguns problemas de então, sociedade, atualmente que aliás vai ao Sim. encontro do que a gente vem conversando aqui, que a mudança de hábito, a forma como você lida com a sociedade, pode te levar para um caminho com o que ele pesquisa, né? Com o que ele lida. Que é a parte do suicídio, né? Então, hoje ele é capelão também, né? Ele falou para ele na live que eu fiz, foi 1 hora, não deu, a gente vai ter que marcar outra, aliás. Mas ele também é capelão da Polícia Militar e ele disse que o maior índice de suicídio hoje são da segurança pública, das pessoas que trabalham em segurança pública. Olha, e também da saúde, os profissionais da saúde. Os profissionais da saúde, olha Nós só. temos aqui no interior um índice também grande de suicídio de pessoas do campo que mexem diretamente com o agrotóxico. Então, o agrotóxico tem uma influência direta. Isso ele pode até, na próxima live, como ele aborda esse tema, ele é especialista nisso, eu acredito que ele tenha dados referente a isso, apesar de que muitas das coisas são maquiadas, né? Você tem, por exemplo, quem trabalha no campo e tem essas grandes usinas e tudo mais, eles têm associações próprias de saúde, em que eles cuidam dos próprios funcionários contaminados pelo agrotóxico e que faz com que não chegue na rede pública e aí não é contabilizada essas pessoas que estão sendo impactadas pelo agrotóxico. Você entendeu? Gente, então, muita coisa. Exato. Quando você começa a pesquisar sobre isso, você fica assustado. Então, muitos dados são, digamos assim, não contabilizados por conta dessas artimanhas que o próprio mercado se utiliza e com isso você não chega a essas informações, entendeu? Que triste, gente. A Vanessa mandou. Percebo que a maioria das empresas não tem um programa para o descarte de um equipamento ou móvel. As empresas deveriam se preocupar com esse descarte. E o Bruno mandou também. No meu condomínio está começando a conscientização de reciclagem. Isso é muito importante. A reciclagem, né, do que dá para reciclar ou não, é um primeiro passo, na verdade, nesse caminho, né, da gente poder devolver para o meio ambiente coisas que não vão impactar negativamente ou que não vão sujar, né, poluir a natureza. Agora, a gente tem um grande problema, assim, com as indústrias, porque quando se coloca um produto no mercado, ninguém pensa na embalagem, para onde vai aquela embalagem, né? Por exemplo, a indústria
indústria de shampoos, né? Que fabricam shampoos. Todos eles são embalagens plásticas e essas embalagens plásticas, muitas vezes, elas não são recicláveis. Elas são um tipo de plástico que não dá para reciclar. Então, vai ficar aí na natureza. Vai poluir rio, vai... O plástico tomou esse rumo tão forte devido a baratear o produto? Exatamente. O plástico é uma matéria-prima barata. Por isso que tudo é de plástico hoje em dia no nosso mundo moderno, vamos dizer assim, né? Antigamente a gente não tinha isso. Antigamente utilizava-se muito vidro, O né? vidro é mais sustentável, Todo né? mundo lembra da época assim, né? Do retornável. Já viu em filmes até. Quem não viveu essa época já viu. A gente tinha as garrafas de refrigerante que eram retornáveis, tinha que levar de volta a garrafa de vidro. Tinha também as de leite, né? Que o leite vinha na garrafa de vidro, depois você devolvia. Então, era assim. Aí a indústria criou, descobriu o plástico, né? Que é uma forma barata de se produzir e não se preocupando com onde vai ser descartado isso, que fim vai levar isso. Então, todo mundo consome e vai jogando fora no lixo, como se estivesse jogando fora do planeta e fosse ficar em qualquer outro lugar, menos aqui. E aí que está o problema, né? Os oceanos do nosso planeta já estão praticamente todos poluídos. Então, tanto é que o sal, mesmo sendo sal marinho, vamos dizer assim, que não seja aquele refinado, ele tem muitas partículas de plástico. Então, está voltando para o ser humano de volta, entendeu? Porque aí a gente acaba consumindo... Os microplásticos. Exatamente. Foi jogado na natureza. Então, com isso aí que todo mundo não contava, vamos dizer assim, né? Que vai acabar voltando para o ser humano também, em forma de doença, de poluição e de diversas coisas. Entendeu? Agora eu pergunto, Então, esse lixo de quem não separa, 99% da população que não separa o lixo, vamos dizer assim, esse lixo todo que vai para o aterro, junto com o orgânico, com tudo, que vira? Eles só aterram e acabou? Sim. Hoje em dia a gente tem muitas pessoas trabalhando na parte de recicláveis, né? Então tem aquelas pessoas que vão até o aterro sanitário e acabam recolhendo as coisas que ainda pode se vender para poder ser reciclada, né? Assim como as coisas de alumínio, as latinhas, enfim, e muitas outras coisas, né? Papelão e tudo mais. Mas a grande maioria fica aterrada, fica na natureza, ou então joga-se em rio. A gente tem, infelizmente, ainda mais aqui no Brasil, que nós temos uma política de leis muito falha, a gente tem muitas indústrias ainda despejando conteúdo nocivo e em rios, por exemplo, ainda, né? Nas águas. Então, isso é muito sério. Eu tive aí perto de vocês uma época em Barra Bonita. E eu tive a oportunidade de pescar aí no Tietê. Mas na época que eu estive aí, eu já percebi que a água estava meio oleosa já. Vocês que estão mais perto, têm acompanhado, não? Então, o que acontece no interior é o seguinte, o rio Tietê ele é um rio atípico, né? Porque o rio Tietê ele corre para o interior, é o contrário. Então, quer dizer, a poluição daí de São Paulo vem para cá, para o interior. É isso. Então, tende o quê? Com o passar do período, quer dizer, da distância, né? O rio ele vem ganhando mais oxigenação, a sujeira vai sendo purificada porque ele vai se depositando por onde vai ficando e tal. E além das outras nascentes que tem, né? Durante o decorrer do seu tamanho e tudo mais, ele vai ganhando um pouco mais de saúde, digamos assim. Mas ele, sem dúvida, aqui no interior, ele também tem os seus problemas de poluição que vem desde aí de São Paulo, assim como o problema que a gente tem no interior quanto aos agrotóxicos mesmo. A gente tem na beira aqui mesmo do Rio Tietê uma empresa de fertilizante que fica bem na beira do rio, né? Então, de certa forma, de alguma maneira, polui também, né? Continua poluindo de alguma maneira, né? Então, Aqui, ó, que o Bruno mandou uma Bíblia aqui agora, peraí um pouquinho. Coca-Cola, Nestlé e PepsiCo são as que mais contribuem para a poluição com plástico. Gente, eu sou meio cega, tá? Segundo o novo relatório do Greenpeace. Um relatório divulgado nesta terça-feira mostra que a Coca-Cola, a PepsiCo e, Bruno... Tá mandando mais, Axé. As empresas que mais contribuem para a poluição com plásticos no mundo. Uau. Eu até quero
que você disse dos plásticos que não são recicláveis, né? Isso. Eu tô separando aqui, coloco tudo. Para mim, plástico vai pro cantinho do reciclável. Chega lá, então, e é descartado. Nem tudo, exatamente, nem tudo vai ser reciclado, né? Vai depender do tipo de plástico das E o embalagens. que tipo de alimento que ele preservou, porque tem Exatamente. alguns alimentos que contêm um tipo de óleo, alguma coisa assim, que lá eles não vão conseguir limpar isso, e na mistura não vai conseguir Poxa reciclar aquele tipo de plástico. Mas é melhor separar do que não separar. Pelo menos ele não vai ficar misturado junto de outras coisas e cair em rio, por exemplo, e tal. Então, o grande problema que a gente tem realmente é essa parte da educação. Tanto da parte do poder público em fazer uma atividade realmente ampla, bem De não difundida. né? Exato. E Uhum. passar essa educação para o cidadão poder saber exatamente o que pode e o que não pode, O que porque não também pode. é tudo meio Isso, vago, né? Você vê. Assim, só para citar um exemplo, as caixinhas, por exemplo, onde vem as frutas, aquela caixinha plástica onde você compra um morango, por exemplo, que o morango vem dentro e tudo mais, aquele plástico ele não é reciclado. Ele não é um tipo de plástico que dá para reciclar. Então, isso é importante também. Então, o que que a gente tenta fazer? Quando a gente vai comprar, principalmente se você tem a oportunidade de ir na feira, de ir em algum local onde você vai comprar assim a granel, né? Você levar a sua embalagem, a sua sacola para poder trazer de volta, ou então pedir que seja embrulhado num saquinho de papel, por exemplo, em algum outro. Dificílimo. Exato. Então é esse tipo de escolha que se faz, que dá sim um certo trabalho no dia a dia, mas faz toda a diferença lá na frente na hora de descartar. Então, mas só eu que faço isso e o restante está todo mundo colocando no plástico, levando plástico. Mas já é uma pessoa, né? E se essa uma pessoa passar para mais uma e assim por diante, a gente vai conseguindo, mesmo que aos poucos, diminuir. Então, esse é só um exemplo para citar de tipos de plástico. Os danoninhos, né? Aquele plástico dos potinhos de Também Danone não. também não são um tipo de plástico reciclado, né? Eles Então, ganham. na verdade, um tipo de plástico desse deveria ser proibido de usar. Isso, Exato. exatamente, que é o que não acontece aqui no Brasil. Nós temos diversos países no mundo que já proibiram o uso desse tipo de plástico. Aqui não. A nossa legislação ainda permite. Aliás, nós nem temos uma legislação específica que rege sobre isso, né? Que fala sobre esse tipo de embalagem. Aí a gente vai cair na questão de que muitas grandes indústrias pagam propina para o governo para poder Lógico. continuar Eu vou ter que utilizando. falar, vou comentar, deixa eu falar. Todo mundo sabe que eu trabalho com material gráfico aqui, né? E aqui a gente está em época de política, né? Então eu vou ter que falar aqui, pelo amor de Deus, que não dá para ficar calado. Eu tô atendendo muito político, sabe, Fabinho e Marta? Já comecei a fazer cartão para esse povo, tudo. E, gente, o que eu quero aproveitar? Isso aqui que a gente está tendo essa oportunidade de falar, né? Coisa que a gente não podia, não tinha ferramenta para isso. Quando o pessoal começar a bater na sua porta, pedir voto e pedir as coisas, vai ver o que esse cara está fazendo, porque ninguém levanta essa bandeira. Ninguém levanta essa bandeira. Eu amo os animais, mas hoje em dia ou só se defende os animais, ou só se defende movimentos LGBT, tudo, enfim. Mas não se defende a bandeira. Praticamente deve ser raríssimo alguém, eu nunca vi. Então, é por isso que eu sou adepto a uma vertente que seria mais ou menos assim: se eu acredito que aquilo vai me fazer bem e eu vou decidir por uma atitude, eu vou fazer por mim mesmo. Não vou esperar que tenha uma lei, não vou esperar que seja obrigado. Então aí vai mais na parte do quê? Do estudo e da educação. Eu acho que esse é a cerne da coisa. Porque a gente tem uma deficiência de educação, né? Nós somos colegas de escola, a gente sabe que a escola da nossa época para de hoje não mudou nada, da nossa época para dos nossos pais também não mudou nada, e essa estagnação faz com que a sociedade fique aí esperando que tenham leis, e nesse país as leis são assim, mas a lei não pegou. Outras nações, elas não conseguem entender isso. Como assim lei que não pega? Porque lei é lei. Ela tem que ser aplicada. Tinha que ser obedecida. Não existe essa lei não pegou.
Quer dizer, então eu acho que essa confusão que existe, até mesmo na nossa Constituição, de ser um calhamaço desse tamanho, de você ter leis municipais, estaduais, sobrepostas, contraditórias, cópia de cidades, porque o vereador está lá e ele nem sabe que fez a lei, o assistente dele foi lá, o assessor copiou de outro lugar. Isso é muito comum no nosso país. Exatamente. E É aí, ridículo, né? É ridículo. Sim. beira a ser ridículo mesmo. Nós aqui no interior participamos de sessões da Câmara para a gente entender como que funcionava. E a gente pôde perceber realmente isso, que não importa se a cidade é grande ou pequena, o sistema é o mesmo. Então, o que a gente vê de problemas no governo federal, por exemplo, não importa se é o governo que está aí, se o anterior, você vê que o sistema é o mesmo. A forma da corrupção, a forma como para se aprovar determinadas leis tem que ter um lobby, tem que ter uma negociação e tudo mais. Então, se a gente ficar esperando isso para a gente mudar, a gente tem duas saídas. Ou a gente muda de país e vai para algum que você acha mais adequado, e isso não é fácil de se fazer. E a outra é, faça por você mesmo e não espere que isso tenha que ter uma lei específica para você ter determinada atitude no seu dia a dia. Então, eu acho Não, que exatamente. se É mais cada... entendeu? Porque, gente, é absurdo, e cada vez que eu converso com vocês, hoje me clarificou muita coisa. E hoje eu vejo, já tinha essa visão, mas hoje muito mais, né, Jaque? De quanto a gente é manobra de massa, gente. Total. Sim, e às vezes a gente não pensa, não para, né? E às vezes nem tem tempo também de parar para pensar nessas coisas que mudam profundamente a vida das pessoas e da nossa vida em sociedade. Porque, e separar o lixo é um grande exemplo disso. Mesmo que todo ele não seja reciclado, a gente vê o tanto de lixo que a gente produz, o quanto a gente gasta, o quanto muitas vezes é absurdo, né? O que vai embora, o que vai para a natureza, e aí a gente fica pensando numa forma de minimizar isso, e isso é importante, porque se cada um fizer isso, a gente muda a sociedade, muda a cidade, muda o país e assim por diante, né? E, infelizmente, hoje a gente não tem muito isso dentro do ensino da escola, na educação, desde criança. Então, a gente tem que acabar mais para frente descobrindo que isso vai fazer muita diferença, né? E acabar ensinando, né, para os filhos em casa também sobre isso, se ele não tá, principalmente se ele não está aprendendo na escola e tudo mais. Falando assim um pouquinho sobre a pandemia, né? O ser humano é o grande problema do planeta mesmo, porque a gente vê que todo mundo ficou, principalmente nos meses de março, abril, né? Que ali naquela parte da Europa se fez uma Piada cristã. Ser humano é um problema que Deus já tentou inundar tudo, acabar com tudo. Não é verdade. Então, ficou todo mundo resguardado em casa e de quarentena, e aconteceu isso, por exemplo, lá em Veneza, os canais ficaram tão limpos como não estavam há 60 anos, né? Os animais voltaram para lá para habitar aquelas águas. As cordilheiras do Himalaia faziam 30 anos que ninguém via por conta da poluição do ar. E de repente passou, todo mundo conseguiu ver as cordilheiras do Himalaia. Então isso é muito sério. Eu acho que isso tem que provocar, né? Se já não provoca, tem que provocar uma reflexão muito, muito profunda, muito importante sobre, nossa, o que a gente está fazendo aqui, né? Porque, meu Deus, exatamente, isolou o ser humano, escondeu o ser humano, muita coisa começou a se resolver. O problema é que volta tudo ao normal depois, quando tudo... quando esse grande momento aí de mundo que estamos vivendo passar, todo mundo vai voltar a fazer as mesmas coisas. Então, quer dizer, aí que está o problema, né? Vai voltar a ser o que era antes. O Bruno tá mandando uma pergunta aí, e eu ia falar uma coisa, mas esqueci. Quanto ao óleo que descartamos. Então, o óleo é um grande problema, porque, se eu não me engano, uma gota de óleo consegue poluir não sei quantos litros de água potável. Então, quer dizer, existe um grande problema em relação a esse descarte. Por isso que o descarte não pode ser feito na rede de esgoto, esse tipo de coisa, porque isso vai acabar poluindo de alguma maneira os rios,
a parte de tratamento de água, onde depois, posteriormente, isso for coletado, sendo que o Brasil é um dos países, né, a gente tem um problema muito grande de saneamento básico, né, então a gente ainda tem um problema básico, estrutural, e pouco se fala nisso, né, como você estava falando dos políticos, eles não dão engajamento nisso, porque obra que está enterrada não aparece, então sempre eles estão só pensando naquilo que dá para ver. Não, eles já escondem o que aparece, imagino que está enterrado, né? Exatamente. Então o saneamento básico fica. O saneamento básico fica como mais uma das coisas que só colaboram para a poluição, né? E o óleo realmente vem ao encontro disso. Lembrei o que ia falar, pode concluir. Não, e vem ao encontro disso. O óleo continua sendo, apesar dele o óleo ser altamente reciclado, porque você pode gerar outros produtos com esse óleo que você faz. O pessoal faz sabão, né? Faz produtos de limpeza que utilizam a gordura para isso. E é bem interessante esse trabalho, é rentável, tem empresas que trabalham exclusivamente com isso, mas a gente já falou aqui do problema do óleo vegetal, né, na alimentação em si. Então, quer dizer, esse tipo de óleo de cozinha, transgênico, de milho, de soja e tudo mais, a gente já descartou o uso desse no seu dia a dia. Então, quer dizer, se você já não consome esse tipo de óleo, você já vai ter preocupação para poder reciclar ele. Você já matou ali o problema do óleo para você reciclar. Viu, Bruno? Já não utiliza. Para de comer batata frita, meu. Óleo de coco agora. Aí, ó, tá vendo? Se todo mundo usar óleo de coco, a gente acaba com esse problema aí. Vamos usar óleo de coco que termina isso. Quando a minha avó morava perto de um supermercado, eles trocavam o óleo por, acho que 2 barras de sabão. Acho que 4 litros de óleo por 2 barras de sabão. Não sei se mas era muito bom. Tem alguns supermercados. Tem alguns supermercados hoje em dia que recolhem o óleo. Você leva lá e eles mandam para algum local onde existe, né, a possibilidade de reciclar. Tem sim, aqui em São Paulo aqui no interior também tem. Tem algumas empresas que fazem acordo com condomínios. E eles ficam com uma bombona, né, no condomínio. Depois essa empresa vai lá e recolhe. O óleo aqui tem um galão que fica em alguns pontos do condomínio onde a gente pode descartar o óleo. Isso é bom, isso é bom. Falando um pouco sobre o saneamento básico, nós somos um dos únicos países no mundo que ainda utiliza o cloro na água, né? Pelo seguinte motivo, os outros países já não usam mais porque o cloro é nocivo para o ser humano e ele é tóxico para o meio ambiente. E aqui a gente continua usando ainda. Então, a água de torneira, né? Ela já vem carregada de cloro, porque o próprio sistema de saneamento coloca cloro para a limpeza da água. E isso é um problema também. É um problema para o ser humano, né, ingerindo isso. Então, é por isso que a gente sempre fala, tentar o mínimo possível utilizar água de torneira para cozinhar alimentos, não usar água mineral. Falando de água, filtros caseiros, filtro de barro, filtro que a gente liga, aqueles filtros que tem a pedra dentro que põe na torneira, e aí? Ele purifica a água, mas ele não tira o cloro, por exemplo. Ele não retira o cloro. Se você ainda for usar de osmose reversa, que eles chamam, né? Tem um purificador que é de osmose reversa. E esse filtro é pior ainda, no final das contas, porque você vai acabar tendo uma água totalmente que não é mais água, sabe? Ela é esterilizada. Ela, não tem as propriedades que você precisaria... que a água possui, por exemplo, né, para você utilizar. Então, não é aconselhável esse tipo de equipamento, entendeu? O mais indicado mesmo é a água mineral. Então, essas coisas de filtro que faz isso, faz aquilo, é conversa. Porque, veja só, você tem um problema até mesmo assim estrutural. Você tem flúor que é colocado também no tratamento de água, né? O alto índice de flúor também não é bom para a saúde, né? E ele foi colocado, igual o iodo, que é obrigatório colocar no sal, o flúor, que aliás não tem aonde a indústria descartar, aí falaram assim, não, faz bem para os dentes. Lembra que a gente fazia o bochecho com flúor na escola de manhã? Então, que era para isso, falar, bota direto na água para esse pessoal aí tomar flúor todo dia e ninguém Só que mais ele é tóxico também. Mas é tóxico. Na quantidade que é colocada, é tóxica. Então, quer dizer, você colocar... Não é possível, Bruno. Você está no Google. Brasil tem 48% da população sem coleta de esgoto, diz Instituto Trata Brasil. Então, é aquilo que a gente estava falando. Exatamente. Esses dados são assustadores. A gente tem metade sem a coleta de esgoto e a outra metade com a água tratada com cloro, então nós estamos assim... Muito bem. Exatamente, está tudo errado.
a gente volta, Tá então, tudo errado. aí a gente volta a falar. É a terceirização da responsabilidade sobre aquilo que você usa para você. Então, quer dizer, você confia na água que chega na sua torneira, você confia no alimento que chega até você, você confia... É sempre você tá confiando nos outros. Mas Já só tô que... confiando pra dar descarga, mas... Esse é o princípio, é desconfiar de tudo. Tudo é melhor verificar. Então a gente parece que vive uma situação assim, parece que é conspiração, nossa, parece que tudo tá errado. Não, realmente as coisas estão erradas. Está. Sabe por quê? As coisas estão erradas porque só estão visando o quê? O lucro. E é claro que as empresas visam o lucro, porque se a empresa não lucrar, não faz sentido ela ser empresa. Então, o que precisa ter? Um equilíbrio. Ela tem que dar lucro, mas só que ela não tem que destruir o meio ambiente e também teria que entregar um produto minimamente de qualidade. Então, você tem que ter um equilíbrio em diversas coisas, desde a lei que tem que regulamentar isso, desde vamos dizer assim, a consciência do dono daquela empresa de entregar um produto de qualidade e mesmo assim ele conseguir lucrar. Então, a gente sempre vai acabar esbarrando em quê? Produtos de melhor qualidade, produtos que são sustentáveis e tudo mais, vai barrar, mas é um pouco mais caro. Pô, mas eu pago mais caro para ter algo realmente melhor, porque eu sei que o custo vai ser mais alto, eu sei porque tem uma preocupação. Então, é uma equação que só vai conseguir ser fechada dessa maneira. Exatamente. De fechar, né? Deixa eu só falar o que eu tinha lembrado para eu não esquecer de novo. É verdade. E ele esquece. Eu esqueço fácil. A gente vê, eu tive oportunidade de viajar para fora e eu me lembro, eu fui para a Holanda, para Amsterdã, e eu lembro que lá, meu pai morava lá na época, tinha multa para tudo. Se você jogar papel na rua, você é multado. Se você fizer xixi na rua, você é multado. Então, talvez a única funcionalidade que seria eficiente seria essa. Sim, porque na verdade quando dói no bolso o pessoal começa a se educar, né? Ai, não vou, mesmo que reclame, mas não vai fazer mais, porque sabe que vai ter que gastar depois com multa. Eu acho que sim. Enquanto o ser humano não consegue fazer isso por livre, espontânea vontade ou educação, a solução é começar por aí, sim. A gente volta naquele caso da educação, né? Por exemplo, o governo tende a querer tirar a filosofia do currículo. E a filosofia é onde você vai aprender sobre a ética, a moral, entendeu? Por que existem essas leis e essas multas? É a parte da ética. É um acordo comunitário de todas as pessoas que fazem parte daquela cidade, daquele estado, daquele país, em que eles estão de comum acordo, através dos seus representantes, que são os políticos, para fazer uma lei para que a gente minimamente possa andar num caminho mais sociável, decente, ou saudável, qualquer coisa nesse sentido. Mas se nós, na nossa origem, não tivéssemos o problema da moral, que é você com você mesmo, daquilo que você joga o papel no chão e fala, não vou jogar porque, mesmo que ninguém esteja fiscalizando, não tem uma câmera, nada disso acontece, você fala, não vou fazer porque não é correto, não existe uma lei, não existe nada. Mas moralmente eu não farei isso, a gente não precisava ter uma lei que multasse, entendeu? Então, quer dizer, esse é um artifício que a política utiliza para poder educar o cidadão, porque ele já tem uma falha moral. Realmente esse é o grande problema. Então, se você como indivíduo conseguir se elevar através do seu estudo, da sua consciência e tudo mais, você não precisa dessas leis. Em países do mundo é feito isso, imagina aqui se não tem que fazer. Por enquanto não dá, é isso que eu ia falar. Não tem como. Não, vai ser impossível, vai ter que ser assim, né? Eu acho que ainda A gente vive num país onde o cara prefere pagar lá R$4 de multa no cartório eleitoral para não votar do que votar. Então, quer dizer... Sim, exato. Então não tem jeito, infelizmente, por enquanto. É a mesma coisa do pessoal reclamar de que tem um monte de radar na estrada. Aí você fala, mas a estrada é 100 km por hora. Se você não passar de 100 km por hora, você não será multado. Você entendeu? O radar existe, vira, claro, uma indústria da multa, tem outras motivações atrás disso, sem dúvida, porque eles visam lucrar também. Mas só que eles estão lucrando em cima daquele que acaba quebrando a regra. Se tem uma placa que é 100 km por hora, porque ele vai andar acima de 100. Então, é simples assim. Paga o preço.
Exato, preço. paga o preço. Ah, só falando um pouquinho mais sobre o plástico, a gente tem grandes ilhas de plástico hoje em dia no nosso planeta, no meio dos oceanos. São grandes ilhas de plástico. Pessoal que Meu está no Deus. Google, pode digitar lá ilhas de plástico no Google, que vocês vão encontrar foto, vídeo e imagens do Uau. que tem acontecido. E é terrível, é impressionante, impressionante. O que que tem lá? Embalagens, aqueles Tampinha de tampinha de garrafa. garrafa, tem os garfinhos plástico, aqueles que usam em festa de aniversário, Eu já pratinho, tem tô de tudo. chocado. Né? Exato. Agora É, imagina que o peixe, ele vê isso boiando, um microplástico ali boiando, ele vai e se alimenta daquilo. uhum, E aí você pesca o peixe e come o peixe que se alimentou desse lixo. Aquilo vai voltar para você, porque ele se alimentou daquilo, vai metabolizar de alguma maneira e você vai metabolizar o Gente, peixe. Entendeu? não perde a chance, não. A gente só aprende vendo e a gente só aprende uhum, sendo chocado, né? Sendo impactado. exato. Tem no Google, sim. Eu acabei de colocar aqui, estou assustado de ver. Uhum, Ilhas de plástico, igual a Marta falou, só você uhum. vendo para você tomar consciência. É necessário fazer isso às vezes. É necessário, é necessário e a gente pode mudar. É a gente, na escolha da compra, que é aí que entram os produtos orgânicos, né? Geralmente os produtores orgânicos, eles trabalham com essa consciência. Lá em Botucatu, por exemplo, a gente leva as nossas sacolinhas, as nossas malas, porque não tem embalagem. Quando a gente compra, não tem. No máximo que tem são os saquinhos de papel, né? Para você Aqui o colocar pessoal algumas Ou uma coisas. caixa de papelão. Aqui o Atacadão, não sei se por aí tem Atacadão, o Atacadão aqui não fornece sacola, né? Só se você Ah, comprar. é? Só se você... Aham, sei, Aí, sei. ou você leva de casa, ou você pega caixas de papelão no meio do mercado para você levar a sua compra. O Então, pessoal aí fica... você. Então, e Fica você já está bravo, fazendo fica um bravo. trabalho. Essa caixa de papelão que veio do fornecedor para trazer o produto, ela está sendo reutilizada como uma embalagem para levar até a sua casa. Isso, Ok, é. não vejo problema A nenhum gente nisso. não contar a experiência do Carrefour, né, Jaque? Conta aí. Não, que a gente não tá mais pedindo sacola. Aí o pessoal fica, Ah, como assim? Não A você gente precisa saiu, fica. Olha só. Você vê como. olhando, a né? gente saiu do É, Carrefour semana passada com o carrinho assim, até é. sem pegar sacola nenhuma, a gente só colocou tudo dentro do carrinho solto. Aí a gente foi Olha indo embora só. olhando. Olha só. Você O vê, pessoal aí, acha esquisito. É, que bom, que bom. que Parabéns legal, para parabéns. vocês que Porque aí você já está estão fazendo a conseguindo diferença, fazer a João. diferença no mundo Sem já. dúvida. Tanto é que vocês já estão tão diferenciados que todo mundo fica olhando, né? Fala, nossa, o que está acontecendo? Não, E, e eu tenho uma. É muito feio isso que eu vou falar. Mas a gente passou a compra e eu olhei pro cara que tava chegando, né? Eu falei, ah lá, Rodrigo, um monte de comida congelada, refrigerante. mas é assim Trabalho mesmo. cheio de lasanha congelada, cheio de É, é É assim. porque eu como mais carne, mas eu amo aquela lasanha congelada. Pra mim é uma delícia. Mas eu não Então. A gente começa assim a ver, e aí você chega num ponto que você tem vontade de falar para as pessoas e começar a conversar com elas. Eu faço isso às vezes, né? É que hoje em dia a gente vai para locais, a gente quase não compra nada mais no supermercado, né? Muito pouco. Muito pouco. Mas quando a gente vê, a gente procura falar assim, falar, ué, por que você está comprando isso? E falar, e a gente nota que as pessoas não sabem o que elas estão consumindo. Você Não. sabia que aqui dentro tem tal componente ou tem tal ingrediente? A pessoa fica assim, com aquela dúvida, né? Nossa, mas Não, gente, eu tô aproveitando para dar exemplo de mim aqui nessa live. A Jaque começou a me falar essas coisas e eu não dei importância, não é verdade, Jaque? Falar, para com isso, é frescura isso aí. Frescura. Eu fiz isso, eu fiz isso. E daí eu comecei a prestar atenção mais nas coisas. Daí a gente começou a fazer live com vocês e daí eu fui atrás e falei, Jesus, é verdade. Tá tudo errado. Tá tudo errado e a gente não percebe, a maioria das pessoas não percebem. A questão da sacolinha de plástico é uma coisa. Hoje em dia existe recurso já, existe um tipo de plástico que é feito da mandioca. Só para vocês lerem. Ele colocou a solução para o lixinho do banheiro. Ah, sim, para não usar sacola plástica. Então, pode usar o saquinho de papel, igual eu falei, né? Você pode usar o saquinho de papel. Não precisa ser o plástico, não.
Você vê, e a gente tem coisas que a gente não pensa, mas existe uma pesquisa atrás, e até o Bill Gates tá por detrás disso, investe uma grana pesada, que é realmente para repensar a forma como nós utilizamos o nosso banheiro, né? Por exemplo, vaso sanitário, é um absurdo você imaginar que você usa ele com água limpa, né? Para você descartar. Descarta-se muita água. Então, estão se pensando em outras soluções, porque isso é uma coisa já tão antiga e que realmente está totalmente ultrapassada e a gente ainda não conseguiu achar algo minimamente sustentável, né? Porque senão... Vai me fazer um buraco no canteiro do condomínio aí, pelo amor de Deus, hein? Exatamente. O documentário dele é muito bom. É Ele muito tá bom. falando Tem um documentário dele no Netflix e é muito do bacana. Bill Gates, é muito bacana, muito legal. Ele atua bastante nessa área da sustentabilidade, né? É muito bacana mesmo. Legal. Gente, a gente deve ter aí uns 10 minutinhos. Certo. Falando com vocês. Tá muito bom, eu gostei muito. Ah, que bom, que bom. Legal. Então, até a gente pode falar depois, né, na continuação, na próxima live, a gente pode falar um pouco sobre os produtos de limpeza, por exemplo, que utilizam derivados de petróleo. O Rodrigo tá me odiando, porque eu comprei uma marca que é baseada no vinagre. Eu já uso tá. Eu não consumo, que eu não gosto do sabor, isso é muito da minha família, mas eu lavo roupa, lavo banheiro, aí eu jogo o produto inteiro, ele fica doido. Eu odeio vinagre. Por conta do cheiro do vinagre, Rodrigo. Não, ainda você não... Tudo pequeno. Aí ela comprou um produto que chama Vinagrim. Vinagre. Entendi. A base de vinagre. O vinagre é muito bom para limpeza. Ele é um dos recursos assim que substitui totalmente desinfetante, todos os outros produtos. Mas existem produtos orgânicos hoje em dia de limpeza, que são feitos à base de aloe vera e citronela, capim-limão e eucalipto e tal. Aí na semana que vem a gente pode mostrar. Pode mostrar. Alguns produtos da BioWash, a Por marca favor. BioWash. É bem bacana. Já que é a louca do produto de limpeza, meu. Vocês vão arrumar confusão. Então ela vai gostar O pessoal desse já produto. vai chegar aqui em casa, vai tomar banho de lisotome com álcool, falar, ai, gente, desculpa. Então é importante. E a maioria dos desinfetantes eles têm benzeno. O benzeno é altamente tóxico para o ser humano. Ele dá uma série de problemas. O Bruno mandou aqui, ó, ácido acético. Ácido acético. É o componente do vinagre. Ácido acético. Usa muito no cabelo, Jaque. Obrigada, Bruno. É o princípio ativo do vinagre. Então, e acaba poluindo o meio ambiente também, esses detergentes e desinfetantes e tudo mais. Então, é um problema bastante sério também. E assim por diante, né? A gente vai vendo que uma coisa puxa a outra e é um assunto interminável. Então, pra gente resumir pro pessoal de hoje, a primeira coisa do básico, a gente tem aí 9 pessoas assistindo a gente aqui. Pessoal, compartilha isso da maneira que você puder, né? Se você achar relevante aí, marca as pessoas para elas estarem vendo. Fala, poxa, eu vi tal coisa lá em tal lugar. Marca, só mostra fotos, entra aí no Google, pesquisa, porque é o que eu falei, tem coisas que só a gente vendo pra gente acreditar mesmo. É muito assustador, né? É muito assustador, esse negócio de só ouvir falar, né? Existe um movimento até internacional, aliás, ele começou lá fora, que é o minimalismo, né? Em que vem ao encontro da sustentabilidade, que é você reduzir o uso das suas coisas, seja a quantidade de roupa que você tem no seu armário, seja a quantidade de produtos que você tem em sua casa para o seu uso diário, porque se você analisar no seu dia a dia, você usa uma fração das coisas que você tem na sua casa. E muitas delas você comprou porque gostou e ficou de lado, você nem usa, esse tipo de coisa. Então, o minimalismo acabou virando um estilo de vida, né? Em que vai ao encontro da sustentabilidade. Em que, aí eu sigo um cara do Sul que ele é minimalista, ele dá bastante dica, bem legal. Pinho o nome dele, acho. Uhum. Eu gosto muito desse segmento, mas colocá-lo em prática é muito difícil. É muito difícil. É realmente algo assim que a pessoa tem que ir caminhando para poder chegar num patamar bem
Bem Agora eu vou falar para interessante. você, deve ser difícil mesmo, hein? Porque um cara que tem 100% da alimentação orgânica fala que É porque, na verdade, assim, isso envolve tudo na sua vida, né? Ele Então, está aqui na batalha. Ele fala assim: hoje eu vou deixar minha mesa minimalista. Aí ele deixa. Daqui a pouco. já tá tudo cheio de coisa de novo, é sabe? que daí mexe na área que ele gosta, né? Então. Porque impacta em tudo. Então, por exemplo, a pessoa tem, vamos dizer assim, eu gosto muito da redundância, principalmente do nosso trabalho. Às vezes você não quer ficar desprevenido, então você às vezes tem redundância de coisas. E aí você vê, pô, mas eu não precisaria ter essa redundância, entendeu? E aí você fala ao mesmo tempo que eu não tenho, e se precisar, aí você fica, entendeu? Você sempre fica com aquela sensação de que um dia você vai precisar. E realmente, às vezes, está com coisas aqui que você nem precisa. Às vezes não. Se começar a mexer, sai muita coisa, né? Exato, Verdade. exato, exato. Sai muita Então, coisa. Aqui, às vezes, a gente pega aqui, vai tirar a roupa para doar, ou a Jaque vai tirar até da Raquel, né? Sai muita coisa, gente, que não tá usando. É assustador. Toda vez que a gente mexe, sai muita coisa. Exato. Eu acho que uma das coisas interessantes é que a gente fica muito ligado com a coisa da moda, né? Quer dizer, isso eu tô falando no geral de todo mundo, né? E aí você acaba tendo um guarda-roupa. A roupa realmente é uma das coisas que as pessoas acabam tendo variedades, mas você sempre acaba pegando uma ou duas ali que você usa mais vezes. Né? Isso é um conceito, Fabiano, você já deve ter acompanhado isso. Algo que eu tenho visto do pessoal, até de quem tem muita grana, que não compra muita roupa. Exato. Né? Eles têm uma linha, por exemplo, 10 camisetas pretas, que não tem muita coisa, assim. É Exato. coisa de pobre comprar uma coisa. Exato. E aí o que está procurando mais? É a qualidade. É a mesma coisa com alimentação, né? A gente pode até pagar um pouco mais caro, mas você vai buscar a qualidade e não a quantidade. Então, no caso no estilo aí de vida, seria a mesma sequência que vai ao encontro da sustentabilidade. Gente, é muito legal que uma coisa vai puxando a outra, é muito bacana. E quando você começa a mergulhar no assunto, você começa a se interessar e lá vem o Bruno. Eu espero que não seja piada, hein, Bruno? A mulher sempre tem aquele bis que já está há 10 anos e fala que um dia vai servir e nunca doa. Vou falar uma coisa pra você, espero que você tenha jantado hoje, tá? Senão você não vai jantar. E não é isso mesmo. A gente... Vou falar por mim. Eu tenho um sapato que eu não uso mais salto. Depois que a Raquel nasceu, é só tênis. Tem sapato de salto aqui, pra que eu tenho? Né? Então, é ostentação, né? Ostentação. Eu tô nesse princípio agora. Eu olho, eu falo tem utilidade? Tem. Não tem, então não tem. Então ou eu vou doar para alguém que tenha utilidade, ou então eu vou dar um destino. A gente está aproveitando que a gente está de mudança, né? E estamos fazendo isso. A gente vai abrir um bazar no Facebook. Quem segue ali no Facebook fica ligado que vai aparecer um monte de coisa lá para vender. Nós estamos vendendo tudo. Exatamente. Vai fazer igual aqueles casais de filme americano, senta na grama, põe todas as coisas. De garagem, né? Nossa, estamos assim, exatamente. A gente descobriu um monte de coisa que a gente pode, né, dar um destino de quem vai usar, né, que vai ter utilidade de verdade. Que legal, Vanessa, que legal. Tchau, obrigado, Vanessa. Obrigado. Valeu, Vanessa. Bruno, Obrigada. Mas você tira a roupa, mas sempre tá cheio, meu. Porque a gente tira e compra, a gente tira uma e compra duas. Isso, também tem isso, é verdade. Bruno, você vai apanhar hoje, Bruno, fica quieto. Ele falou que já adiantou já. Não é? Gente, que legal. Então, pra gente só dar um finito aqui, ser sustentável envolve tudo, todas as ações da gente no nosso contexto diário. Exatamente. Até no consumo da sua energia elétrica você pode ser sustentável. Exatamente. O consumo Legal, consciente. legal. É o consumo consciente, é o que a gente Isso. sempre remete. É você pensar efetivamente sobre aquilo que você está fazendo no seu dia a dia. A sustentabilidade é isso. É você analisar de forma consciente esse processo de consumo, utilização e tudo mais. Então, você pensar os detalhes, se aquilo vai fazer bem para você e para o planeta, né? Porque você vive nele.
Exatamente. Legal. Gente, então, pessoal, vocês estão acompanhando, tem uma galera que está já firme com a gente aí acompanhando. Prepara umas perguntas aí, deixa o Fábio e a Marta de cabelo em pé. Eu não, porque o meu já tá caindo, eu fico um pouco, não deixa. O meu tá assim na frente aqui, ó, ainda tá. Aqui em cima o negócio tá feio, viu? Boa noite, Dona Adelina, um grande abraço. Então prepara a pergunta. Semana que vem a gente vai manter nessa linha aí, a Marta vai falar, você que é a louca do produto de limpeza, tipo a minha esposa, oh, brincadeira. Prepara que semana que vem a gente vai fazer mais. Gente, tá acabando, o Instagram acabou de avisar aqui. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Tchau, gente. até a Um semana que abraço vem. para vocês. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. valeu. Obrigado Obrigada pela por aula tudo. mais uma vez.